Graça e paz, amadas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa na Rádio Encontro comigo, Renata Pulker. Olha, o tema do nosso programa hoje está especial. Você não precisa sentir para crer. Então nós iremos aprender o que é viver acima das emoções. Então fica comigo, porque o programa de hoje está recheado de muita palavra e de muita direção para a sua vida. Posso orar por você? Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais um tempo na tua presença. Obrigada por essa palavra que gerou no teu coração. Obrigada, Senhor, por essa tarde, por cada vida aqui conectada. Pai, eu oro em nome de Jesus e eu te peço, Senhor, que a tua mão de poder esteja estendido. Paizinho, abre os nossos olhos, reafirma as promessas sobre as nossas vidas. Senhor, que nós não venhamos ser incrédulos a respeito daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E eu declaro, Senhor, que cada dessa pessoa que está aqui conectado nessa live, elas não vão precisar ver para elas crer. Elas irão crer mesmo sem ver, em meio ao processo, em meio à dor, em meio às lutas, em meio aos nãos, em meio à porta fechada, em meio a um diagnóstico, elas seguirão crendo, profetizando, declarando acima das suas emoções que o Senhor é fiel, que o Senhor já entrou com provisão e que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus. Amém? Hoje Deus vai alinhar, ou melhor, realinhar a sua vida emocional e a sua vida espiritual. Então você que está aqui conectado, não importa se você está conectado conosco, seja pelas nossas plataformas digitais, seja pelo site da Rádio Encontro, seja por qualquer meio que você esteja nos ouvindo, seja todo muito bem-vindo. Até você que está dirigindo agora, está no Uber, seja muito bem-vindo toda segunda e toda quarta-feira. Aqui na Rádio Encontro tem programa, tem Palavra de Deus. E eu, Renata Pulker, estou no meu canal todos os dias, ao meio-dia também, liberando uma palavra de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque só aqui no programa Rompendo Limite na Rádio Encontro, quem ouve, rompe, e quem crê, avança. Amém? Então, hoje Deus ele vai realinhar a sua vida. Você crê? Nós vivemos em um tempo onde as pessoas, elas sentem muito e elas creem pouco. Eu estou sentindo que Deus vai fazer. Eu estou sentindo. Só sente, mas crer, aí está bem difícil. Aonde as emoções acabam dominando e, consequentemente, onde as emoções governam, a fé, ela enfraquece. Mas hoje Deus, ele vai te ensinar a viver acima das emoções, a andar além da tua ótica. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Amados, entenda algo. Sentimentos, ele muda. Mas a fé não. A fé, ela permanece ali, ó. Sentimentos, muitas vezes, oscila, ora sim, ora não. Mas a fé, ela nos sustenta. Os nossos sentimentos, as nossas percepções, ela nos engana. Mas a fé, ela nos direciona. E eu quero te dizer nessa tarde que Deus, ele não te chamou para ser guiado pelo que você sente. Deus, ele te chamou para você ser guiado pelo que você crê. Amém? Eu declaro que a partir de hoje você não viverá por emoções, mas você viverá por fé em nome de Jesus. Eu já te garanto, te afirmo, você viverá o extraordinário do Senhor. Amém? E aqui eu quero trazer uma palavra para você
o problema de viver pelo que você sente. Você sabia que isso é um problema? E quando nós somos governados pelas nossas emoções, nós acabamos sendo direcionados, acabamos tomando decisões precipitadas, nós entramos em um estado de ansiedade, nós começamos a duvidar de Deus, nós perdemos o foco facilmente. Por quê, Renata? Porque você está vivendo pelo que você sente. Nós nos afundamos em pensamentos tóxicos, em pensamentos que só oscilam. E aí, a gente acaba permitindo que a nossa emoção, o nosso humor, o nosso estado, ele dite o nosso destino. Não, Renata, que é isso? Sim. Quando nós somos governados pelas emoções, as nossas emoções, ela dita o nosso futuro. Ela dita o nosso destino. E existem pessoas, ou melhor, há pessoas emocionalmente governada. Governada pelo quê, Renata? Pelo que diz. Quais são esses tipos de pessoas? Quais são as frases? Essas pessoas costumam dizer assim, ó: hoje eu não estou sentindo Deus, hoje tem alguma coisa esquisita. Ai, eu estou sentindo que ninguém me ama, que eu não sou amada. Ai, eu estou sentindo que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer essa luta. Ai, eu estou sentindo que Deus, Ele esqueceu de mim. Ei, amados, para cada mentira de Satanás, nós precisamos declarar uma verdade de Deus a respeito da nossa vida. E a verdade está na palavra. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. A fé, ela começa aonde o sentimento acaba. Quando nós recebemos um diagnóstico, nós precisamos o quê? Ser direcionados pela fé. Nós precisamos exercer a fé. E eu bem sei que quando chega um diagnóstico, um papel testificando a respeito de algo, seja uma causa na justiça que está perdida, seja um diagnóstico, sabe, da parte do médico, alguém que estudou, alguém que entende, a gente às vezes treme na base. Mas a fé, ela começa aonde o laudo, aonde a palavra do homem, ela acaba. Você pode até, o teu coração pode até te guiar um sentimento. O coração pode até sentir algumas coisas. Mas quem precisa guiar você, guiar, é o Espírito de Deus. E a gente vai ver na Bíblia alguns personagens, gente, não tem como, né? Tantos exemplos, mas não tem como esquecer deles. Abraão, a gente falando sobre o sentir, sobre esse precisar sentir para crer. A gente vai ver que alguns personagens bíblicos, eles venceram essa emoção. Que emoção é essa? A emoção de não estou vendo nada mais. É melhor eu obedecer, é melhor eu crer, é melhor eu seguir, é melhor eu confiar. Abraão, ele não viu nada. Abraão, ele não sentiu nada. Mas Abraão, ele creu em tudo. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 18 diz: Abraão esperando contra a esperança, creu. Ele não esperou sentir, gente. Ele apenas creu. E aí a gente pode ver a história de Davi.
Davi, ele foi o que? Ele foi movido por emoção? Não. Ele governou pela fé. Davi, ele chorou. Davi, ele sentiu medo. Davi, ele sentiu solidão. Mas ele dizia: por que está abatido a minha alma? Espera em Deus. E eu acho lindo, nós na live de ontem, nós falamos um pouquinho sobre isso. Davi, ele não negava o seu sentimento, ele não fingia, ele não escondia. Ele tinha clareza do que ele sentia. Davi, ele comandava os seus essas emoções. E eu quero te dizer que você pode estar passando por um momento difícil, mas a tua fé ela não pode ser abalada. Você pode chorar, você pode sentir medo, você pode se sentir sozinha. Mas não negue o seu sentimento, só se derrama nos pés do Senhor. Conversa com o Senhor, fala daquilo que você sente para Ele. Eu já falei para vocês, já compartilhei com vocês que eu tenho esse momento, né, com o meu psicólogo, com o meu psicanalista, com o meu psiquiatra. Para quem é novo por aqui, não sou maluca. Eu tenho a minha consulta com Jesus. E como é lindo quando Ele ministra, gente, nós precisamos se relacionar com Deus, precisamos conversar, gerar intimidade, diálogo. E aí tem uma série de motivos pelo qual pessoas não avançam, porque pessoas não desenvolvem. E a incredulidade, a falta de fé, é uma das coisas que faz a gente perecer. É uma das coisas que faz a gente não avançar. Porque Pedro, ele começou a afundar. Pedro, ele começou a afundar quando ele começou a olhar para a tempestade. Ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar para o vento. Não foi o mar que afundou ele, foi o seu sentimento, foi a sua dúvida, foi aonde os olhos dele estavam. E Jesus, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você entende? E hoje Deus está te fazendo essa pergunta: ei, mulher, por que estás duvidando do que eu posso fazer? Eu tenho um controle na palma da minha mão. Eu sou soberano, eu tenho um controle de todas as coisas. Por que estás duvidando? Amados, como é sério a falta de controle emocional. Como é sério quando alguém tem um emocional abalado. Quando é sério quando nós não conseguimos entender o porquê de alguns sentimentos, o porquê de algumas atitudes de pessoas para conosco. Como é sério quando nós não conseguimos gerenciar os nossos conflitos, os nossos porquês, a inquietação da nossa alma. Como é sério quando nós não buscamos resposta, ou melhor, quando nós não encontramos, não ouvimos de Deus uma palavra, porque quando Deus libera uma palavra, aquilo gera paz no nosso interior. Sabe por quê? Porque você fala assim, independentemente de ser loucura ou não essa palavra, se Deus liberou para minha vida, eu sei que vai acontecer e ponto final. Só que aí tem pessoas que recebem aquela palavra momentânea e dizem: eu creio. Passa 3, 4 dias, um mês, cai tudo de novo. Não consegue sustentar a palavra. A gente vê lá a história do profeta Elias. Nossa, quantas experiências com Deus. Quanta provisão, quanta intervenção de Deus. Mas um profeta que tinha vivido tanta coisa, estava com o seu emocional ali abalado.
ao ponto dele pedir a morte? Foi ou não? Mas sabe o que eu acho lindo da parte do Senhor? Porque quando Ele vai tratar o escolhido, Ele não vai tratar com emoção, Ele trata com propósito, doendo ou não. Ele trata, Ele cuida. E talvez você, nessa tarde, você diz assim: Renata, mas qual o problema? Por que eu não posso... Por que eu não posso confiar nas minhas emoções? Eu vou te dar algumas dicas. A primeira coisa, porque emoções ela muda de uma hora para outra o tempo inteiro. Hoje você está animado para começar um projeto, já é amanhã, você já não está mais animado. Ei, amados, não dá, não tem como nós construirmos fé em um terreno estável. E eu pergunto para você, aqui pra gente, você é uma pessoa estável na fé? Você é uma pessoa estável? Renata, por que eu não posso confiar nas minhas emoções? Porque emoções, ela vai reagir de acordo com o que você vê. Onde nós precisamos reagir de acordo com a fé. A fé mediante ao que o Senhor, ao que Deus Ele diz. Lembra de Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir. A fé não vem do que eu sinto. A fé não vem da certeza que vai acontecer. Ah, não, eu tenho certeza que isso aqui vai acontecer. Sabe aquela certeza movida pela emoção? Não é a certeza de que Deus vai fazer. É aquela certeza emotiva. Porque conseguiu enxergar uma luzinha lá no final do túnel. Agora eu creio. Não. A fé, ela vem pelo ouvir, ela é construída. Eu lembro no começo da minha caminhada. Eu e minha esposa, a gente chegava, às vezes a gente conseguia chegar em cima da hora já do culto e a gente ia. Nossa, Renata, então só tem 13 anos na amada, tem bastante tempo. Mas quando eu comecei verdadeiramente a conhecer Jesus, andar com Ele de mãos dadas, é praticamente o tempo que eu conheci o meu esposo, não de casada, mas o tempo que eu conheci ele. E aí você percebe que muitas pessoas, elas são movidas pelas emoções. Tem uma fé instável. E olha como é maravilhoso. Às vezes a gente conhece Jesus, mas a gente não confia no poder dele, no cuidado dele, no zelo dele, no amor dele. E eu quero fazer você sair desse lugar, esse lugar instável, esse lugar... Posso ser bem sincera com você porque eu te amo muito? Esse lugar de fingimento, esse lugar de mentira. Que lugar é esse, Renata? É onde você finge que ora e ele finge que acredita. Sabe? É claro, né, gente? Sentido totalmente figurativo a minha fala. Claro que não é assim. Claro que Deus não finge que acredita. É só um sentido figurativo. Ei! É tempo da gente falar assim: Deus, eu não aceito viver por emoções, ir para um culto e sair. Fiquei toda arrepiada. Arrepiada de quê? De emoção? Foi? Da batida lá? Nós precisamos pedir ao Senhor que gere no nosso espírito sede e fome pela presença dEle. Emoção vai mudar toda hora. Emoções, ela
vai ficar reagindo, oscilando com base no que você vê. Amadas, as emoções, elas são totalmente humanas. Totalmente humanas. E se tratando de fé, não é sobre emoções. É sobre reino espiritual. E você precisa entender que os seus sentimentos, sentimento que você sente, arrepios, tudo isso, esse sentimento, ele é natural. Mas a fé, ela é sobrenatural. Nossa, gente, como isso é sério. Como isso é sério. E tanta gente não leva atenção. Eu estava conversando ontem com uma amiga falando a respeito de emoções. E por isso que é tão importante você pedir ao Senhor que não só abra os seus olhos, aguça os seus ouvidos, sabe? Para enxergar por trás de um sorriso, para ouvir por trás das palavras bonitas, para que Deus te dê discernimento para ver a intenção do outro, mas também que você se autoanalise a respeito do que você fala, a respeito do que você pregou, a respeito do que você sente, a respeito do que os teus olhos ele vê. Você precisa entender que a fé, ela é sobrenatural. As emoções, ela até pode, de alguma forma, elas serem manipuladas, mas a fé, não. A fé, ela não é manipulada. Emoções, ela vai focar completamente no agora. A fé, ela foca lá na frente, lá no destino. Tem pessoas que querem colher aqui agora. Calma, isso é emocional. Quer ir para a igreja, sabe? Quer viver tudo em um só dia. Calma. Relacionamento, intimidade, preparação. Espera o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. No tempo de Deus tem preparação. No tempo de Deus tem alinhamento. E tudo, a tua fé, a tua postura, tudo vai te empurrar para o futuro de glória que Deus já preparou para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu trouxe uma pergunta, o qual eu me fiz por algum tempo. E eu quero compartilhar isso com vocês porque eu acredito que vai ser de grande valia para a sua vida. Como viver acima das emoções? Como? Eu não consigo, Renata, gerenciar como? E eu quero trazer para vocês, eu vou trazer para vocês aqui 5 passos. Como viver acima das emoções? O primeiro passo, você precisa submeter a sua emoção ao Espírito. Como assim, Renata? Submeter a minha oração ao Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito. E você precisa começar a orar assim: Senhor, o que eu sinto não vai governar o que eu faço. O que eu sinto, Senhor, é passageiro, mas não vai governar aquilo que precisa ser feito. A segunda coisa que você precisa decidir antes de sentir. Decida antes de sentir. Preste atenção no que eu vou te falar. Pessoas emocionais, pessoa que são governadas pela emoção, toma decisões no pico da dor.
Pessoas espirituais, ela decide antes. Você entende? Nós precisamos começar a tomar as nossas decisões baseado naquilo que o Senhor nos direcionou, com clareza e não na hora da dor. Uma vez eu já compartilhei com vocês e chegou uma oportunidade para mim e era um desespero, tinha que assinar, ou agora. E aí eu conversei com meu esposo e eu falei, amor, aquilo que nós não temos tempo para orar, para analisar, a resposta é não. Mas é uma grande oportunidade. Não. Mas você vai perder. Tem um tempo para pensar? Tem um tempo para orar? Não, porque é uma ótima oportunidade para você. Mas eu não sei se é isso que Deus quer para mim. Então é não. Vocês compreendem isso? Entendam algo, gente. Quando nós, pais, mães, quando nós tomamos uma decisão impensada, quando nós tomamos uma decisão que não está no centro da vontade de Deus, nós não ali prejudicamos somente a nós, mas nós prejudicamos toda a nossa casa. Toda a nossa casa, de alguma forma, vai ser impactada com aquela nossa decisão. Desrespeita a mim. Não, desrespeita a sua casa. Outra coisa que você precisa fazer para viver acima das emoções, você precisa declarar a verdade. Quando vinha o sentimento de mentir, você precisa declarar a verdade. Quando alguém vir com o famoso jeitinho, lembra que as pessoas falam do jeitinho brasileiro? Você precisa falar a verdade. Quando o opositor, quando Satanás, ele fala mentiras a respeito de coisas, a respeito daquilo que Deus já falou para você. E o sentimento sempre, de alguma forma, em momentos que nós precisamos decidir, o sentimento ele sempre vai querer falar mais alto. Ei, Deus não está aqui não com você. Aí você vem e dá uma resposta para a voz do adversário. Ele está comigo. Ele está comigo. E eu costumo sempre guardar esse versículo, né? Que está no livro de Isaías. Não temas. Isaías 41. Não temas. Eu te fortaleço. Lembra? Eu te ajudo. Oh, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, nos esqueceu. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, vai sempre dizer que Deus não está olhando, que Deus não está respondendo, mas a fé, ela precisa estar latente, gritando dentro de você. Deus, ele está trabalhando ao meu favor. Deus está contemplando toda esta situação. Deus, ele está comigo. Treine a sua alma para que ela possa obedecer pela fé. Não é obedecer pelo medo, não é obedecer porque é obrigação, porque tem que ser. Não. Você obedece porque você ama. Você obedece porque é o certo. Você obedece porque você tem um espírito quebrantado. E você não precisa sentir da parte de Deus para fazer uma coisa certa. Você não precisa sentir que Deus está falando contigo para você obedecer. Escute algo e nunca esqueça do que eu vou te falar. Nunca.
A obediência, ela traz estabilidade. Eu vou repetir. A obediência, ela traz estabilidade. Por quê, Renata? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você quer ver a glória de Deus? Como é que você quer desfrutar da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da intervenção de Deus, se você não tem fé? Tira os olhos da tempestade, tira os olhos da escassez, tira os olhos do que falaram, do que deu errado, quantas vezes deram errado. Só tenha fé, só creia, continua declarando, profetiza. Amém? Rompa com essa incredulidade, rompa com esses sentimentos emocionais, rompa. E começa a profetizar, levante como uma voz profética no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa. E aqui você pode anotar essas declarações proféticas para que você possa romper com essas emoções que de alguma forma te paralisam. E aí você vai declarar diariamente que a sua vida, ela não será governada pelas emoções, mas pela fé. E você declara no fundo da sua alma: eu creio, mesmo quando eu não sinto nada, eu escolho crer. E você segue declarando: o que Deus falou é mais forte do que o que eu sinto. E as palavras que Deus liberou sobre a minha vida, elas estão de pé. O medo, ele não comanda os meus passos, mas a fé, ela comanda o meu destino. Amém? Amém? Você é guiada, amada, pelo Espírito Santo. Você não vai viver mais oscilando, sabe? Uma hora fé lá em cima, pico alto, pico baixo. Não. Eu declaro que você não vai viver mais do que você sente. Você vai viver daquilo que você confia, daquilo que você escolhe acreditar. E você escolhe a partir de hoje a viver por fé, por fé, por fé, por fé. Hoje Deus, ele está te tirando da escravidão emocional. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Hoje o Espírito Santo está ativando em você uma fé madura, uma fé estável, uma fé firme, uma fé inabalável. Mesmo quando as suas emoções, elas balançarem, a sua fé vai permanecer de pé. Amadas, guarde isso em nome de Jesus. Você não precisa sentir para crer. Você só precisa confiar. E Deus, ele fará o resto. Amém? Amém? Posso pedir um favor? Olha, deixa aqui teu pedido de oração. Eu vou orar por esse pedido de oração no nosso próximo programa. Amém? Lembrando que toda segunda e toda quarta-feira, ao meio-dia, programa aqui na Rádio Encontro, comigo, Renata Pulker, e eu tenho certeza que será uma bênção. Agora eu quero orar pela sua vida. Amém? Amém? E não esquece, deixa a tua curtida, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que nós teremos uma semana assim abençoada. Abençoada, 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 abençoada. Pai, obrigado por mais um programa, obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado porque essa palavra nos alcançou e nós declaramos que nós não viveremos por emoções, mas nós viveremos por fé. Guarda a nossa casa, guarda a nossa mente, a nossa vida, que a tua mão de poder esteja estendida sobre a nossa casa. É isso que eu te peço, Senhor. Neutraliza, Senhor. Cancela toda investida da oposição, em nome de Jesus, que as tuas filhas, teus filhos estejam guardados com a tua destra de justiça. É isso que eu te clamo em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor reine sobre a tua casa, sobre a tua mente
e sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Ei, posso te falar uma coisa? Fica ligadinho aqui conosco, segunda e terça-feira, porque só quem ouve a Rádio Encontro, só quem ouve rompe. E quem crê, avança. Então vamos avançar junto. Te espero segunda e quarta-feira, ao meio-dia, aqui na Rádio Encontro. E no meu canal, todos os dias, ao meio-dia, Rompendo Limites comigo, Renata Pucci. Graça e paz.